Obras póstumas. Parte 1. Música espírita. Recentemente, na sede da Sociedade Espírita de Paris, o presidente me deu a honra de pedir a minha opinião sobre o estado atual da música e sobre as modificações que poderiam advir por influência das crenças espíritas. Se de pronto não cedi a esse apelo benévolo e simpático, foi, creio, meus senhores, por uma causa de ordem superior. Os músicos são homens como os outros, mais homens, talvez, e, nessas condições, falíveis e sujeitos a pecar. Nunca estive isento de fraquezas e, se Deus me fez longa vida, a fim de que eu tivesse tempo de me arrepender, a embriaguez do êxito, a complacência dos amigos e as lisonjas dos cortejadores muitas vezes me tiraram o meio de efetivar esse arrependimento. O maestro é uma potência neste mundo, onde o prazer desempenha tão importante papel. Aquele cuja arte consiste em deleitar os ouvidos e enternecer os corações muitas seladas se armam diante dos passos, nas quais cai o infeliz. Ele se inebria da ebriez dos outros, os aplausos e tapam as ouças, e ele a caminhar direto para o abismo, sem procurar um ponto de apoio para resistir ao arrastamento. Entretanto, sem embargo dos meus erros, eu depositava fé em Deus, eu cria na alma que vibrava em mim e, libertando-se da gaiola sonora, ela presto se reconheceu em meio das harmonias da criação e confundiu sua prece com as que se elevam da natureza ao infinito, da criação ao ser criado. Sou feliz pelo sentimento que a minha vinda ao seio dos espíritas provocou, porque foi a simpatia que o determinou e, se a princípio só a curiosidade me atraiu, é ao meu reconhecimento que devereis a explanação do tema que me propuseram. Eu ali estava, pronto a falar, supondo tudo saber, quando, abatido meu orgulho, a minha ignorância se me patenteou. Fiquei mudo e a escutar. Botei, instruí-me e, quando as palavras de verdade, ditas pelos vossos mentores, se juntaram à reflexão e à meditação, disse eu de mim para comigo: o grande maestro Rossini, o criador de tantas obras-primas segundo os homens, nada mais fez do que debulhar algumas das pérolas menos perfeitas do escrínio musical criado pelo mestre dos mestres. Rossini reuniu notas, compôs melodias, bebeu da taça que contém todas as harmonias, roubou algumas centelhas ao fogo sagrado, mas esse fogo sagrado nem ele, nem outros o criaram. Nada inventamos, copiamos do grande livro da natureza e a multidão aplaude, quando não apresentamos por demais deformada a partitura. Uma dissertação sobre a música celeste. Quem poderia de tal coisa encarregar-se? Espírito sobre-humano poderia fazer vibrar a matéria em uníssono com essa arte encantadora? E cérebro humano, que espírito encarnado poderia apanhar os matizes infinitamente variados? Quem possui a esse ponto o sentimento da harmonia? Não, o homem não está feito em tais condições. Mais tarde, muito mais tarde, por agora, direi, talvez dentro em pouco, satisfazer ao vosso desejo e dar-vos a minha apreciação sobre o estado atual da música e dizer-vos das transformações, dos progressos que o espiritismo poderá fazer que ela experimente. Hoje é ainda muitíssimo cedo. O assunto é vasto, já o estudei, mas ele ainda me excede. Quando dele me houver assenhoreado, se isso for possível, ou, melhor, quando eu haja entrevisto tanto quanto o estado de meu espírito me permitir, eu vos satisfarei. Um pouco mais de tempo. Se somente um músico pode falar da música do futuro, deve fazê-lo como mestre, e Rossini não quer falar dela como um escolar. Rossini, médium, diz Liens. Foi explicado o silêncio que guardei sobre a questão que o mestre da doutrina espírita me propôs. Era conveniente que, antes de entrar em tão difícil assunto,
eu me concentrasse, reunisse as minhas lembranças e condensasse os elementos que me estavam ao alcance. Não me cabia estudar a música, tinha apenas de classificar com métodos argumentos, a fim de apresentar um resumo capaz de dar ideia da minha concepção da harmonia. Esse trabalho, que não fiz sem dificuldade, se acha concluído e estou pronto a submetê-lo à apreciação dos espíritas. A harmonia é difícil de definir-se, muitas vezes confundem-na com a música, com os sons como resultante de um arranjo de notas e das vibrações dos instrumentos que reproduzem esse arranjo. Mas não é isso a harmonia, do mesmo modo que a chama não é a luz. A chama resulta da combinação de dois gases, é tangível. A luz que ela projeta é um efeito dessa combinação e não a própria chama. Não é tangível. Aqui, o efeito é superior à causa. O mesmo se dá com a harmonia, ela resulta de um arranjo musical, é um efeito igualmente superior à causa. Esta é brutal e tangível, o efeito é sutil e intangível. Pode-se conceber a luz sem chama e compreender a harmonia sem música. A alma é apta a perceber a harmonia, excluído todo o concurso de instrumentação, como é apta a ver a luz sem o concurso de combinações materiais. A luz é um sentido íntimo que a alma possui. Quanto mais desenvolvido ele, tanto melhor percebe ela a luz. A harmonia é igualmente um sentido íntimo da alma que a percebe em relação com o desenvolvimento desse sentido. Fora do mundo material, isto é, fora das causas tangíveis, a luz e a harmonia são de essência divina. A posse de uma e outra está na razão dos esforços empregados para adquiri-las. Se comparo a luz e a harmonia, é para me fazer mais bem compreendido e também porque esses dois sublimes gozos da alma são filhos de Deus e, portanto, irmãos. É tão complexa a harmonia do espaço, tem tantos graus que eu conheço e muitos outros mais que se me conservam ocultos no éter infinito, que aquele que se acha colocado a uma certa altura de percepções é como que tomado de espanto ao contemplar essas diversas harmonias que constituiriam, se reunidas, a mais insuportável cacofonia, enquanto que, ao contrário, percebidas separadamente, constituem a harmonia particular a cada grau. Nos graus inferiores, essas harmonias são elementares e grosseiras, levam ao êxtase nos graus superiores. Tal harmonia, que choca um espírito de percepções sutis, encanta um outro de percepções grosseiras e, quando é dado ao espírito inferior deleitar-se com os encantos das harmonias superiores, o êxtase o arrebata e a prece lhe penetra o íntimo. O encantamento o transporta às elevadas esferas do mundo moral. Ele entra a viver uma vida superior à sua e assim desejar a continuar a viver para sempre. Mas, desde que a harmonia deixe de penetrá-lo, ele desperta, ou, se o preferirem, adormece. Em todo caso, volta à realidade da sua situação e dos lamentos que lhe escapam por haver descido, se exala uma prece ao Eterno, a pedir-lhe forças para de novo subir. Aí tem ele um grande motivo de emulação. Não tentarei explicar os efeitos musicais que o espírito produz atuando sobre o éter. O que é certo é que o espírito produz os sons que queira e que não pode querer o que não sabe. Assim, pois, aquele que compreende muito, que tem em si a harmonia, que se acha dela saturado, que goza do seu sentido íntimo, desse nada impalpável, dessa abstração que é a concepção da harmonia, atua quando quer sobre o fluido universal que, instrumento fiel, reproduz o que lhe concebe e deseja. O éter vibra sob a ação da vontade do espírito, a harmonia que este último traz em si, concretiza-se, por assim dizer, evolua-se, doce e suave como o perfume da violeta, ou ruge como a tempestade, ou estala como o raio, ou solta queixumes como a brisa.
É rápida qual relâmpago, ou lenta como a neblina. Tem os despedaçamentos de um soluço, ou é contínua como a relva. É precipitada a qual catarata, ou calma como um lago. Murmura como um regato, ou ronca como uma torrente. Ora apresenta a rudeza agreste das montanhas, ora a frescura de um oásis. É alternativamente triste e melancólica como a noite, leda e jovial como o dia, caprichosa como a criança, consoladora como uma mãe e protetora como um pai, desordenada como a paixão, límpida como o amor e grandiosa como a natureza. Quando chega a este último terreno, confunde-se com a prece, glorifica a Deus e leva ao arrombamento aquele mesmo que a produz ou a concebe. Comparação. Comparação. Porque havemos de ser obrigados a servir-nos de ti? Porque havemos de dobrar-nos à necessidade degradante de buscar, de tomar de empréstimo à natureza tangível imagens grosseiras, para fazermos compreensível a sublime harmonia em que o espírito se deleita. E, a despeito das comparações, não se consegue dar ideia dessa abstração, sentimento quando causa, sensação quando se torna efeito. O espírito que tem o sentimento da harmonia é como o espírito que tem a riqueza intelectual. Um e outro gozam constantemente da propriedade inalienável que granjearam. O espírito inteligente que ensina sua ciência aos que ignoram, experimenta a aventura de ensinar, porque sabe que torna felizes aqueles a quem instrui. O espírito que faz ressoar no éter os acordes da harmonia que traz em si experimenta a felicidade de ver satisfeitos os que o escutam. A harmonia, a ciência e a virtude são as três grandes concepções do espírito. A primeira o arrebata, a segunda o esclarece, a terceira o eleva. Possuídas em toda a plenitude, elas se confundem e constituem a pureza. Espíritos puros que as possuis, descei as nossas trevas e iluminai a nossa caminhada. Mostrai-nos a estrada que tomastes, a fim de que sigamos as vossas pegadas. Quando penso que esses espíritos, cuja existência mal posso compreender, são seres finitos, átomos, em face do eterno Senhor do Universo, a minha razão se confunde ao cogitar da grandeza de Deus e da bem-aventurança infinita de que Ele goza em si mesmo, pelo só fato de ser infinita a sua pureza, pois que tudo que a criatura adquire não é mais que uma parcela do que emana do Criador. Ora, se a parcela chega a fascinar pela vontade, a cativar e a deslumbrar pela suavidade, a resplandecer pela virtude, que não produzirá fonte eterna e infinita donde provém a criatura? Se o espírito, ser criado, chega a extrair da sua pureza tanta felicidade, que ideia se há de ter da que o Criador tira da sua pureza absoluta? Problema eterno. O compositor que concebe a harmonia traduz na grosseira linguagem chamada música, concreta a sua ideia e a escreve. O artista aprende a forma e escolhe o instrumento que lhe permite exprimir a ideia. Acionado pelo instrumento, o ar a transporta ao ouvido do ouvinte e o ouvido a transmite à alma. Mas o compositor foi impotente para expressar inteiramente a harmonia que concebera por falta de uma língua apropriada. O executante, a seu turno, não compreendeu toda a ideia escrita e o instrumento indócil de que ele se serve não lhe permite traduzir tudo o que haja compreendido. O ouvido é afetado pelo ar grosseiro que o cerca e a alma, enfim, recebe por um órgão rebelde a horrível tradução da ideia desabrochada na alma do maestro. Essa ideia é o seu sentimento íntimo. Embora desvirtuada pelos agentes da instrumentação e da percepção, ela sempre causa sensações nos que a ouvem traduzida. Essas sensações são a harmonia. A música as produziu, elas são efeito da música. Esta é posta a serviço do sentimento para ocasionar a sensação. O sentimento, na composição,
é a harmonia, a sensação no ouvinte é também a harmonia, com a diferença de que é concebida por um e recebida pelo outro. A música é o médium da harmonia, ela recebe e a dá, como o refletor é o médium da luz, como tu és o médium dos espíritos. Transmite a mais ou menos deformada, conforme seja bem ou mal executada, do mesmo modo que o refletor envia mais ou menos bem a luz, conforme seja mais ou menos brilhante e polido, do mesmo modo que o médium exprime mais ou menos bem os pensamentos dos espíritos, conforme seja mais ou menos maleável. Agora que a harmonia está bem compreendida na sua significação, que se sabe ser ela concebida pela alma e transmitida à alma, compreender-se a diferença que existe entre a harmonia da terra e a do espaço. Na terra, tudo é grosseiro, o instrumento de tradução e o instrumento de percepção. Entre nós, tudo é sutil, vós tendes o ar, nós temos o éter, tendes um órgão que obstrui e vela, nós temos a percepção direta. Entre vós, o autor é traduzido. Entre nós, ele opera sem intermediário e numa língua que exprime todas as concepções. Entretanto, essas harmonias têm a mesma fonte de origem, como a luz da lua tem a mesma fonte de origem que a do sol, a harmonia da terra não é mais do que reflexo da harmonia do espaço. É tão indefinível a harmonia quanto a felicidade, o temor, a cólera. É um sentimento. Só pode compreender quem a possui e só possui quem a tem adquirido. O homem jovial não pode explicar a sua jovialidade. O que é timorato não pode explicar a sua timidez. Podem expor os fatos que esses sentimentos provocam, defini-los, descrevê-los. Mas os sentimentos, esses se conservam inexplicados. O fato que é um causa alegria, nada outro produzirá, o objeto que ocasiona o temor em um determinará a coragem noutro. As mesmas causas geram efeitos contrários, em física isto não existe, em metafísica existe. Existe porque o sentimento é propriedade da alma e as almas diferem de sensibilidade entre si, de impressionabilidade, de liberdade. A música, que é a causa segunda da harmonia percebida, penetra e transporta um, deixando frio e indiferente a outro. É que o primeiro se acha em estado de receber a impressão que a harmonia produz, ao passo que o segundo se acha em estado oposto, ele ouve o ar que vibra, mas não compreende a ideia ali que lhe traz. Este chega a entediar-se e a adormecer, enquanto que aquele outro se entusiasma e chora. Evidentemente, o homem que goza as delícias da harmonia é muito mais elevado, mais depurado, do que aquele em quem ela não logra penetrar, sua alma, mais apta a sentir, desprende-se mais facilmente e a harmonia lhe auxilia o desprendimento, transporta e lhe permite ver melhor o mundo moral. Deve-se concluir daí que a música é essencialmente moralizadora, uma vez que traz a harmonia às almas e que a harmonia as eleva e engrandece. Toda gente reconhece a influência da música sobre a alma e sobre o seu progresso, mas a razão dessa influência é em geral ignorada. Sua explicação está toda neste fato, que a harmonia coloca a alma sob o poder de um sentimento que a desmaterializa. Este sentimento existe em certo grau, mas desenvolve-se sob a ação de um sentimento similar mais elevado. Aquele que esteja desprovido de tal sentimento é conduzido gradativamente a adquiri-lo. Acaba deixando-se penetrar por ele e arrastar ao mundo ideal, onde esquece, por instantes, os prazeres inferiores que prefere à divina harmonia. Agora, se considerarmos que a harmonia sai do concerto do espírito, deduziremos que a música exerce salutar influência sobre a alma e a alma que a concebe também exerce influência sobre a música. A alma virtuosa, que nutre a paixão do bem, do belo,
do grandioso e que adquiriu a harmonia produzirá obras-primas capazes de penetrar as mais endurecidas almas, de comovê-las. Se o compositor é terra a terra, como poderá exprimir a virtude de que desdenha, o belo que ignora e o grandioso que não compreende? Suas composições refletirão seus gostos sensuais, sua leviandade, sua negligência. Serão ora licenciosas, ora obscenas, ora cômicas, ora burlescas, comunicarão aos ouvintes os sentimentos que exprimirem e os perverterão em vez de melhorá-los. O espiritismo, com moralizar os homens, exercerá, pois, grande influência sobre a música. Produzirá mais compositores virtuosos, que transfundirão suas virtudes ao fazerem ouvidas suas composições. Ir-se-á menos, chorar-se-á mais, a hilaridade cederá lugar à emoção, a fealdade à beleza e o cômico à grandiosidade. Por outro lado, os ouvintes que o espiritismo dispuser a receber facilmente a harmonia gozarão, ouvindo a música séria de verdadeiro encanto, desprezarão a música frívola e licenciosa que seduz as massas. Quando o grotesco e o obsceno forem varridos pelo belo e pelo bem, desaparecerão os compositores daquela ordem, porquanto, sem ouvintes, nada ganharão, e é para ganhar que eles se emporcalham. Sim, o espiritismo terá influência sobre a música. Como poderia não ser assim? Seu advento transformará a arte, depurando-a. Sua origem é divina, sua força o levará a toda parte onde haja homens para amar, para elevar-se e para compreender. Ele se tornará o ideal e o objetivo dos artistas. Pintores, escultores, compositores, poetas irão buscar nele suas inspirações e ele lhes fornecerá, porque é rico, é inesgotável. O espírito do maestro Rossini voltará, numa nova existência, a continuar a arte que ele considera a primeira de todas. O espiritismo será seu símbolo e o inspirador de suas composições. Rossini, Médium, Nivar.